Isto. Quantos irmãos estiveram aqui domingo passado? Amém? Alguns, outros não. Você pode ouvir a mensagem, assistir a mensagem de domingo passado no nosso canal no YouTube. Eu aconselho você a fazer isso, o canal Manaim TV. Mas eu quero só citar algo da mensagem para fazer uma conexão com aquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Amém, queridos? No domingo passado nós falamos sobre aquele momento em que o profeta Ezequiel, isso está lá no livro do profeta, no capítulo, acho que 44 ou 47 de Ezequiel, não vou lembrar agora o capítulo exato, mas você deve lembrar, é um texto muito conhecido, em que o profeta, ele é conduzido, o profeta, ele é levado por aquele homem que representa Jesus, e ele é levado até a porta do templo, e lá na porta do templo ele vê um rio que está fluindo, saindo da porta do templo, e esse rio ele vai aumentando em níveis. Então a gente sabe que primeiramente as águas estão nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na cintura, e daqui a pouco aquilo se torna um rio que já não pode mais atravessar. E o que é muito interessante daquele texto, e nós vimos isso, é que em um determinado momento Ezequiel, ele deixa ser conduzido pelo rio de Deus. Ele não resiste àquele homem que vai levando ele a ir cada vez mais fundo e o vai medindo. Então águas dos tornozelos, águas dos joelhos, águas em todas as áreas, ou em todas as partes do corpo dele. E não há nenhum tipo ali de resistência. Ezequiel está entregue às águas mais profundas. E a gente entende que nesses dias de oração e nesses dias de jejum, Deus tem um chamado para nós. E o chamado de Deus para nós é nos levar a águas mais profundas. Quem pode dizer amém? Você quer mergulhar mais fundo em Deus? Você quer mergulhar mais fundo em Cristo? Amém. Então nós não podemos, quando trazemos esse texto nessa noite, ou esse título nesta noite, chamado Não Resista, o que nós estamos apresentando, trazendo aqui para os irmãos, é que nós não podemos resistir a esse chamado de Deus, em mergulharmos mais fundo. A Bíblia diz em Filipenses 1:6, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Estou plenamente certo de que aquele que começou o que, irmãos? Boa obra. Amém? Há uma obra que Deus começou a fazer em nós, e nós não podemos resistir a essa obra de Deus em nossa vida. E Paulo está dizendo que essa obra de Deus, ela é boa. Amém? Ela é uma obra saudável, ela é uma obra útil. Toda obra, se você já fez algum tipo de reforma, de obra em sua casa, nós começamos aqui esta semana uma obra aí da fachada, do muro lateral, e qualquer obra traz transtornos. Então, qualquer obra traz desconforto, e a obra de Deus na nossa vida, ela mexe com a gente, porque a obra de Deus em nós, ela é sempre de dentro para fora. Muitas vezes nós oramos, eu quero que Deus salve o meu cônjuge. A obra começa em você, dentro de você. Eu quero que Deus converta o meu filho. A obra começa dentro de você. Eu quero que Deus mude determinada situação. A obra começa dentro de você. Então às vezes a obra de Deus em nós, irmãos, é uma obra difícil, é uma obra dolorida, é uma obra que traz transtornos em nossa vida. Mas escute só, a Bíblia diz que a obra de Deus é boa. Aleluia. É uma obra boa. Então, por mais dificuldade que você esteja vivendo, por mais apuros, por mais transtornos que você esteja vivendo, acredite, a obra de Deus é sempre boa.
Amém? Mas eu disse que o tema da nossa mensagem é não resista. E quando nós falamos em resistência, escute, nós sempre pensamos que a resistência é a resistência do diabo. Existe uma resistência do diabo contra nós, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia nos ensina como vencer a resistência do diabo contra nós. E ela é muito fácil e simples de ser vencida. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai o quê? Fugir de nós. Isso está lá em Tiago 4:7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora eu não quero falar sobre a resistência do diabo. Eu quero falar de uma outra resistência. É a resistência que nós temos dentro de nós para resistirmos ao que Deus quer fazer em nós. Parece confuso, mas não é. Nós temos uma resistência dentro de nós para que a obra de Deus não seja completa em nossas vidas. Às vezes você percebe essa resistência, às vezes você não percebe, e eu quero trazer luz de Deus, para que hoje eu e você possamos perceber qualquer resistência à obra de Deus em nossa vida. Por exemplo, irmãos, muitas vezes nós resistimos à oração. Há um convite para nós orarmos e nós resistimos. Às vezes nós resistimos, escute, ao jejum. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: mas como eu vou fazer jejum, eu vou ficar sem comer. É uma resistência. Eu vou ficar sem doce, eu não vivo sem doce. Olha o que você está falando, que você não vive sem alguma coisa. Então nós temos uma resistência. Às vezes a resistência é a nossa consagração, é o chamado de Deus, ou é para separar um tempo devocional. Às vezes há uma resistência, pode ser que você não fale, às vezes você pensa: olha, todos os dias separar um tempo para oração, eu não consigo, eu não tenho tempo para isso, eu sou uma pessoa muito ocupada. Às vezes nós resistimos a ouvir a voz de Deus, porque falamos: eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei ouvir a voz de Deus. Amém, amados? Você sabe que às vezes até dormir é maravilhoso, é saudável e você tem que dormir, mas às vezes dormir é uma resistência para você buscar Deus. Por exemplo, tem gente aqui que não teve sono o dia todo, mas sentou aí e já está cochilando. E você acha que é porque você está cansado, mas não é não, irmão. É uma resistência para você não ouvir a palavra de Deus. Então se você começar a ter sono, eu vou te dar um conselho: levanta e fica em pé na parede ao lado, para você não dormir. Porque é uma resistência que você tem, e que você acha que é só o cansaço, mas é uma resistência sua, para você não receber a palavra de Deus. Quando nós começamos esse jejum na segunda-feira, nós trouxemos aqui uma palavra: Deus está nos chamando para mergulhar mais fundo. Não resista. Diga para quem está ao seu lado: não resista. Aleluia. Pastor, eu acho que não é bem assim. Eu vou dizer para você que sabe porque eu sou pastor há muitos anos, e eu sei a dificuldade que é quando a gente chama o povo para oração. Fala: olha, irmãos, vamos orar, vamos jejuar. Olha, faça um compromisso com Deus, de em 14 dias você está nas reuniões da igreja, você está nas orações, você está no jejum, e isso levanta uma resistência, às vezes uma resistência do próprio diabo. Sim, existe, a resistência do maligno está presente, o diabo se opõe, às vezes envolvendo circunstâncias, mas muitas vezes a resistência está dentro da gente mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, às vezes a gente tem uma convocação para oração e a gente fala assim: eu não tenho tempo, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar. O que eu vou falar lá em casa se eu sair mais um dia? O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para o meu marido? O que eu vou falar para a minha esposa? O que eu vou falar para os meus filhos? Não, eu não posso, porque sabe, as pessoas vão cobrar, porque é mais um dia que eu vou no culto, ou tenho que separar um período para jejuar, e as pessoas lá no meu trabalho vão perguntar: você não está comendo? Por que você não está comendo? A gente pensa em tudo isso, e é uma resistência. Agora escute só,
e pense a respeito disso. Eu não quero trazer sobre você nenhuma condenação, mas uma reflexão. Às vezes a gente fala assim: eu não posso ir na reunião de oração. Mas escute, se no dia você tiver uma festa, você tiver um churrasco, ou você tiver um jogo de futebol, você não vai. Entende? Por quê? Porque nós não temos resistências às coisas naturais, nós temos resistência às coisas espirituais. Mas existe uma explicação para isso, eu vou mostrar na Bíblia qual a explicação para isso. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está aqui, ó. Ou você abre aí ou você olha aqui, mas olhe a palavra. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, e espírito com letra minúscula, que é o seu espírito, na verdade está o que, irmãos? Pronto, mas a carne é o que? Fraca. Jesus está dizendo que o nosso espírito está o que? Pronto. O que esta palavra estar pronto no original? É estar disposto. Por isso que quando alguém sobe aqui para pregar, e prega a palavra, e você ouve a palavra, imediatamente, a maioria das pessoas tem uma disposição a responder aquela palavra. Então você vem aqui e nós fazemos uma convocação. Olha, convocação para oração, convocação para o jejum, convocação para a conferência. Você aqui, neste ambiente, neste lugar, você sente que deve fazer. Você fala: é verdade, pastor Cristian, eu tenho que orar, eu preciso jejuar, tem muita coisa na minha vida que precisa mudar, eu preciso jejuar, eu preciso ouvir Deus, eu tenho direção, a idade que eu já estou, não resolvi minha vida, preciso de uma direção profissional, preciso de uma direção para o meu casamento, eu preciso ouvir a voz de Deus. É o seu espírito que está pronto, disposto. Amém. Aí você vem aqui, você ouve sobre servir a Deus no ministério da igreja, sobre contribuir financeiramente, fala: não, isso vai mudar, eu quero, é isso para a minha vida. Amém. Mas Jesus falou que a carne, ela é o quê? Fraca. A carne é fraca. Existem duas conotações para que a carne seja fraca. A carne é fraca para resistir ao pecado, Jesus estava falando sobre isso. Mas escute, a carne é fraca, eu quero usar esta conotação: a carne é fraca, ou melhor, a carne é preguiçosa para as coisas de Deus. Você entende isso? Escute, a carne é preguiçosa para as coisas de Deus. A sua carne, o seu corpo não quer orar. A sua carne, o seu corpo não quer vir domingo no culto. A sua carne, o seu corpo não quer jejuar. A nossa carne é fraca para Deus. Ela não gosta das coisas espirituais, ela não gosta das disciplinas espirituais. Por isso a carne resiste. A carne diz: eu não vou orar não, eu não vou jejuar não. Às vezes você acorda 3 horas da madrugada, e é um chamado para oração, e você tem duas opções: ou você vira de lado e dorme, ou você levanta e vai orar. A carne vai dizer o quê? Você tem que acordar às 7 horas da manhã, filho, vai dormir. Mas o seu espírito está pronto, e o seu espírito diz: levante-se, Deus vai falar com você. Mas você precisa escolher se você vai seguir o espírito ou se você vai seguir a carne. Você acorda às 6 da manhã, você fala: eu não tenho o dia todo o tempo para orar, mas eu vou então acordar às 5:30, eu vou acordar meia hora antes, porque antes de sair para trabalhar, eu vou orar, eu vou ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. E aí você coloca lá, 5:30 toca, a sua carne diz: você tem mais 30 minutos para dormir. O seu espírito diz: 30 minutos para Deus falar com você. E a gente fica nessa luta, e muitas vezes resistindo, porque 1 Tessalonicenses 5:23 vai responder para nós. Os irmãos estão aqui comigo? Amém. Esses princípios são fundamentais para que você entenda.
e para que você se posicione em Deus, para que você avance em Deus. 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Agora ouça: o vosso espírito, o que mais, irmãos? Alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando sobre a composição do homem à luz da Bíblia. O homem é um ser triuno, como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem também é um ser triuno. Nós somos espírito, alma e corpo. Diga: eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Espírito, alma e corpo. Amém? O seu espírito, diz a Bíblia, que ele já foi salvo em Jesus. O seu espírito tornou-se novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O seu espírito, ele se conecta com Deus. O seu espírito é o seu homem interior. Esse é o seu espírito. Todos nós temos uma alma. A alma não é a alma penada. A alma é o lugar da nossa emoção, da nossa vontade, da nossa mente. Às vezes há pessoas que apontam numa parte do corpo, a alma aqui, na cabeça, na mente, mas não necessariamente é este o lugar da alma. A alma está ligada a isso: mente, vontade e emoções. Ok? E o corpo? O corpo é aquilo que nós estamos vendo, aquilo que eu estou vendo em você e aquilo que você vê em mim. Espírito, alma e corpo. E Paulo está dizendo o que? Olha só: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o que? Íntegros e irrepreensíveis. O que é íntegro? A palavra íntegro significa inteiro. Diga: inteiro. Quer dizer, inteiramente o nosso espírito, alma e corpo precisam estar santificados. E Deus tem que olhar para mim, olhar para você e ver o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo íntegros e irrepreensíveis. Amém? Inteiramente alinhados na presença de Deus. Então não basta o seu espírito dizer amém à mensagem, não basta o seu espírito falar amém, eu sei, eu preciso orar. Agora, no decorrer da semana, você vai precisar alinhar a sua alma e alinhar o seu corpo. Você vai precisar puxar a sua alma e puxar o seu corpo para esse lugar, que é o lugar da vontade de Deus, do propósito de Deus, que é o lugar da palavra. Que a alma quer ir embora, irmão. A alma quer viver por sentimento, a alma quer viver por emoção. O corpo quer viver por prazer. O corpo é aquilo, eu só faço o que eu tenho vontade de fazer. A alma é aquilo, eu só faço o que eu sinto vontade de fazer. Então a gente o tempo todo tem que trazer a nossa alma, a nossa vontade, a nossa emoção ao que? Ao domínio do Espírito. Porque de um lado, o seu espírito quer Deus, mas de outro lado, a sua alma resiste a Deus. Por um lado, o seu espírito quer orar e buscar a Deus. Por outro lado, o seu corpo não quer orar e não quer fazer a vontade de Deus. Todas as vezes, ouça, que nós ouvimos a voz de Deus vem até nós, e ela pode vir do nosso interior, ou ela pode vir externamente. Na maioria das vezes, a voz de Deus vem do nosso interior. Escute, todas as vezes que a voz de Deus é ministrada no seu interior, você vai ter que alinhar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Amém? Vem aqui, Marcos, João, Rodrigo, vem aqui um pouquinho. Eu acho que se a gente tentar ilustrar isso, vai ajudar. Eu sou um crente em Jesus, Ele é o Espírito. Vem cá, você vai ser a alma virada para lá, e você vai ser o corpo virado para lá também. Espírito, alma e corpo.
E eu sou um crente. E eu estou o quê? Querendo ouvir a voz de Deus. Amém? E eu estou aqui nessa campanha de oração, nessa campanha de jejum, orando e dizendo: Deus, fala comigo, ministra ao meu coração, eu preciso ouvir a tua voz. Se nós pedimos para Deus falar conosco, Ele vai falar, irmão, sim ou não? Sim. Aí Deus fala conosco, só que Deus primeiramente fala ao meu espírito. Deus fala ao meu espírito. Agora o meu espírito, ele discerniu a voz de Deus, o meu espírito entendeu a voz de Deus. O que o meu espírito precisa fazer? Ele precisa estar na frente, e ele precisa alinhar. Puxa a sua alma aí, isso, para trás de você aqui, ó, atrás de você, sua alma, e puxa o seu corpo, o espírito também, isso, alinhar, vem para cá, alinhar, espírito, alma e corpo para ouvir a voz de Deus. Isso é o ideal, só que isso não acontece de forma espontânea e lateral. Novamente o espírito vai ouvir a voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus, o espírito ouviu a voz do Senhor, e ele resolveu se posicionar, mas a alma, ela quer ir para outro lado, pode ir para lá, o corpo vai seguir muitas vezes a alma, e aqui vai ter uma crise, porque o espírito sabe, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir a Deus, mas a alma vai dizer: não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso. Por quê? Porque a alma não quer desconforto, o corpo não quer disciplina, a alma quer fazer só o que ela tem vontade, e o corpo só quer fazer aquilo que lhe dá prazer. Fiquem aí. Então, vou dar um exemplo. Você está orando e pedindo: Deus, fale comigo, Deus me dá uma direção. Aí o Espírito Santo fala com você. Um exemplo: o Espírito Santo lembra você que tem alguém que você ofendeu. O Espírito Santo lembra, e aí o Espírito Santo, ele fala ao seu espírito: olha, você precisa pedir perdão. Imediatamente, o que o Espírito Santo vai fazer? O que o Espírito vai fazer? Ele vai fazer o quê? Vai dizer o quê? Amém, é de Deus. O Espírito resiste, irmãos? Sim ou não? Ele vai dizer: é verdade, Deus, eu preciso, eu magoei tal pessoa, eu preciso pedir perdão para ela. Esse é o Espírito. Nesse culto, eu, pelo Espírito, estou falando ao seu espírito. Amém? Porque só uma forma de você ser edificado, se eu falar ao seu espírito. Se eu não conseguir falar o seu espírito, vai ficar só coisa da emoção, passou pelaquela porta, acabou tudo. Aí o Espírito falou ao Espírito: peça perdão. Aí ele vai precisar alinhar o quê? A alma. Primeira coisa que a alma que não foi renovada, nem transformada, nem sempre, daqui a pouco nós vamos ver isso, se o tempo deixar, mas a primeira coisa que a alma vai falar, o que é? Eu não, quem me ofendeu foi ele, quem me ofendeu foi ela, quem tem que vir pedir perdão é tal pessoa. A alma não vai querer optar pelo perdão. Se a alma não for alinhada ao espírito, o corpo não vai em movimento em direção à pessoa. Então travou aqui. Encontramos aqui uma resistência, que é o tema da nossa mensagem. Amém? Um outro exemplo. Então, estou orando, buscando a voz de Deus, e aí o Espírito Santo fala comigo: olha, você precisa orar mais, ou você precisa ser mais generoso na sua contribuição, ou você precisa, sabe, consagrar-se mais em jejum. Falou o Espírito fala: amém, é verdade. Porque, irmãos, essas coisas o diabo não pede para nós. Quando você ouvir que você deve orar mais, não é o diabo. Quando você ouvir que você deve jejuar, não é o diabo. Quando você ouvir que você tem que contribuir, não é o diabo. O diabo não pede coisa de Deus para você fazer, amém? Novamente está aqui. Agora, o que o Espírito precisa fazer? Precisa alinhar.
porque o espírito, a alma vai dizer não, e o espírito não vai dizer, porque a alma disse não, eu não posso fazer nada. Não, o espírito tem autoridade. O espírito humano é quem deve estar no trono, só que muitas pessoas está invertido. Quem está no trono da vida dela é a sua alma. Então, ou eu vou ser uma pessoa espiritual, e aí, eu tenho que orar mais, eu tenho que contribuir mais, então eu vou puxar minha alma. Puxa a sua alma, vai resistir, mas vai vir. Puxa o seu corpo, isso, está aí. Quem está no trono? Fica os três aqui. Quem está no trono? O Espírito. O que na maioria das vezes acontece? Quem está no trono? A alma. E meu irmão, se a nossa alma estiver no trono, é BO, é problema, é confusão, é fofoca, é intriga, é orgulho, é tudo de ruim. É vício, é pornografia, é justiça própria, é tudo de ruim, se a alma estiver no trono. Então o que precisa acontecer? Essa alma, ela precisa ser transformada, ela precisa ser renovada, e ao ser renovada, o espírito do homem assume o trono, não há mais resistência. Deus falou, eu vou fazer. Deus mandou, eu vou obedecer. Deus disse, é isso. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, não importa se eu vou ter que acordar, não importa se eu vou dar, não importa, o Espírito falou ao meu espírito, eu vou obedecer e eu vou seguir em frente. Então quando acontece a resistência? Quando as coisas estão invertidas na nossa vida. Por isso que Paulo está dizendo lá, volte lá a Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo conservados, preciso conservar, íntegros e irrepreensíveis. Obrigado, irmãos, palmas aqui para eles. Quem já viu aquela brincadeira cabo de guerra? Quem já brincou de cabo de guerra? Quem vence? Qual é o grupo que vence? Mais forte. Tua alma e teu corpo está aqui, te puxando. Tua alma e teu corpo está te puxando para quê? Você ficar naquela preguiça espiritual, você dizer água no tornozelo tá bom, igreja uma vez a cada 15 dias tá bom, orar quando for possível tá bom. Essa é a alma. Esse vício aqui já é de estimação, eu já tenho muito tempo. Esse pecado aqui já tem muito tempo. Tá bom, eu não faço mal para ninguém. É a alma, ela está vencendo, mas o Espírito está lá, em Deus, cheio do Espírito Santo, te puxando. Então a gente precisa de quê? Posicionamento. E como é que é esse posicionamento? É quando nós não resistimos mais. Então tem algumas coisas que nós não podemos resistir, eu quero citá-las aqui. A primeira delas é que nós não podemos resistir à oração. Amém? Diga, eu não posso resistir à oração. Amém? 1 Samuel 12:23, quanto a mim, Samuel dizendo, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Como assim? Deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então Samuel está dizendo, olha, eu não posso ficar sem orar, porque se eu ficar sem orar, é um pecado não orar. Pecado não é só fazer coisas que não devem ser feitas, pecado é deixar de fazer coisas que deveríamos fazer, deveríamos praticar. E Samuel está dizendo, olha, eu não posso deixar de orar. Agora não pense a oração como um legalismo, como, uma lista de que tem que orar, porque agora vai na igreja, se converteu, e se eu não orar eu fico acusado e culpado. Não é isso. Orar é relacionamento, orar é um encontro seu com o Criador, orar é um encontro com aquele que te ama, orar é desfrutar da presença dEle. Amém, amados? Mas existe resistência à oração? Sim ou não? Sim. É só você ver na maioria das igrejas como são as reuniões de oração. Quem vai nas reuniões de oração nas igrejas? Senhoras, quando
há uma conscientização da liderança, ela vai. Então são líderes, nem sempre, mulheres, senhoras e pessoas que estão desesperadas, porque tem gente que assim, quando não tem mais nada que fazer, já tentou tudo, já fez tudo que podia, aí ela lembra, tem uma reunião de oração lá na minha igreja, eu preciso ir lá para ver se alguém ora por mim. Eu sei porque nós fazíamos oração aqui, durante muito tempo, 7 horas da manhã, e vinha eu e mais 3, 4 pessoas, mas de vez em quando vinha alguém diferente, eu já sabia que era desespero. Então a pessoa fala, pastor, eu descobri, por que você vê, irmão? Eu descobri, tem alguém na minha família com câncer. Eu falei, porque você veio por isso, né? Eu ontem fui demitido, aí estava no outro dia na oração, entende? Porque as pessoas, elas associam oração como não sendo algo para elas, porque existe uma o que, irmãos? Agora olha o que Jesus falou, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vamos ler juntos? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada. Então a casa de Deus é uma casa para quê? Para orar, é casa de oração. Então às vezes a gente se reúne, canta, ouve a palavra, come na cantina, conversa com o irmão e não ora. E a Bíblia diz que a casa de Deus é uma casa de oração. Eu fiquei pensando quando eu preparava essa mensagem, e eu fiquei pensando, e eu não me arriscaria a fazer isso, em hipótese alguma, só se Deus falasse comigo. Mas eu fiquei pensando, se nós decidíssemos que durante um bom tempo, domingo à noite, nós só teríamos culto de oração. O que os irmãos acham? A partir do próximo domingo, não vai acontecer. Mais uma vez eu vou dizer, não vai acontecer, porque eu não sou doido, que aí eu fico sem igreja, né, sem os irmãos, vai ficar aqui eu e mais 3 ou 4 pessoas. Mas eu fiquei pensando, imagine, se nós disséssemos, todo domingo 19 horas, não vai ter louvor, não vai ter igreja infantil, não vai ter pregação da palavra, não vai ter cantina, não vai ter nada. A gente vai reunir 7, e das 7 até as 9 a gente só vai orar. Nós aguentaríamos quanto tempo? Um culto, 2 cultos, 3 cultos? Mas a Bíblia diz que a casa de Deus é uma casa de oração. Vamos ser sinceros, irmãos, eu também vou dizer, nós não aguentaríamos muitos cultos. Talvez o primeiro viéssemos, novidade, é diferente, olha, contássemos para alguém, agora lá na minha igreja o negócio está sério, o culto de domingo é só oração. Não é? Porque a começar é essa propaganda, olha, estamos inovando, é só oração, mas um mês talvez, até menos do que isso, entende? Porque nós resistimos. Agora sabe qual deveria ser o maior movimento de uma igreja? Oração. Porque a oração muda cidades, nações, famílias, lares, filhos, casamentos. A oração muda tudo. Se você depois, não agora, pesquise o que aconteceu na Coreia do Sul, através de um movimento de oração. Você vai ficar espantado. O que aconteceu nas últimas décadas com este país, que hoje se tornou um dos países mais ricos do mundo, mas era um país miserável, com índice de analfabetismo, com índice de pobreza elevadíssimos. Mas levantou-se lá um homem, chamado Paul Yong-cho, e ele trouxe para a igreja dele a revelação de que eles mudariam a nação, através da oração. E ele trouxe um movimento para a igreja, que era 24 horas de oração, durante anos e anos e anos, havia oração, as pessoas faziam um retiro só para orar, sem comer, sem nada, sem divertir, elas iam para um lugar que eles chamavam de montanha de oração, e eles passavam lá 3, 4 dias só orando, milhares de pessoas, não eram os intercessores, era toda a igreja. Irmãos, a nação foi afetada,
ao ponto dos governantes da nação afirmarem que a oração daquela igreja, a oração daquelas pessoas mudou a história de uma nação. Então, mudar quadros difíceis e complicados é possível quando nós deixamos de resistir à oração. Outra coisa que nós não podemos resistir é não resistir ao jejum. Amém? Jesus, ele falou em Mateus 17, 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Atos 27, 9 mostra que a igreja primitiva jejuava. Havia um dia de jejum, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Jejuar é fácil, irmãos? Não é, porque nosso corpo está habituado a comer. O nosso corpo reclama quando nós não comemos. O nosso corpo não quer ficar sem o prazer do alimento, principalmente nós em uma cultura ocidental, que a forma como o oriental se relaciona com a comida é diferente de como nós nos relacionamos, totalmente diferente. Você conhece pessoas orientais, você sabe disso. O ocidental, a comida é recompensa, a comida é prazer, a comida é divertimento. Então, quando a gente fala para nosso corpo e para nossa mente, que está formatada com essa cultura, de que olha, você não vai comer o pãozinho de manhã, você não vai comer o bolo depois do almoço, você não vai jantar, o seu corpo diz, eu não. Você quer, mas eu não quero. Não é isso? A nossa alma reclama. Mas o que é o jejum? O jejum é você abster-se de algo que lhe dá prazer, em busca de um prazer maior. Nós não ficamos sem comer. Nós dizemos, Pai, eu não vou me alimentar, porque o Senhor é o meu alimento. Pai, eu não vou ter o prazer deste doce, porque eu quero dizer para minha alma, que o meu maior prazer é o Senhor. E sua alma vai espernear. Não é? Tem gente que fica até com crise de abstinência. Eu fiquei mal, fiquei, com tontura, tive que ir para o hospital. Claro que se a pessoa radicaliza, alguma coisa pode acontecer, mas é tudo o nosso corpo e a nossa mente se opondo, resistindo a Deus e ao chamado dele para nós. Lá em Daniel 9:3, ouça o que diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar. De que forma, irmãos? Você entende o que Daniel está dizendo? Ele está dizendo, eu tive que voltar o meu rosto. Ele está falando de atenção. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não posso seguir a minha vida fazendo o que quero. Então Daniel está dizendo, eu voltei a minha voz para Deus. Mas como eu me preparo para ouvir a Deus? Aí Daniel disse, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Toda vez que nós jejuamos, nós estamos retirando o controle da nossa vida, da mão da alma e do corpo, e nós estamos colocando o controle na mão do Espírito. Quando você jejua, você está dizendo, quem me domina não é a comida, quem me domina é o Senhor. E você pode jejuar de qualquer coisa, porque se um aparelho te domina, faça jejum dele. Se um programa de TV te domina, faça jejum dele. O que governa você, você precisa perceber, você precisa pedir luz de Deus e dizer, Deus, porque nós não oramos, venha o teu reino, amém? Reino de Deus é o que, irmãos? É governo. E se tem algo que governa a nossa vida, que não seja o Senhor, uma amizade, um relacionamento, uma prática, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu lembro que um dos jejuns mais difíceis que eu fiz,
esse de doce é difícil para mim, eu gosto muito de doce, mas não é o mais difícil. O mais difícil para mim foi ficar sem café. Eu tomo muito café o dia todo, e quando eu percebi que o café tomou lugar que não deveria tomar na minha vida, porque quando a gente começa a dizer assim, eu não vivo sem um cafezinho, aí tem algum problema nisso. Então eu precisei mostrar para o meu corpo que não é uma xícara de café que vai me dominar, e você precisa mostrar para o seu corpo e para a sua alma, que existe um senhorio na sua vida, e esse senhorio é o senhorio de Jesus Cristo, amém? Mas algo que nós não podemos resistir, não resista quando ouvir a voz de Deus. Diga isso para quem está ao seu lado. Não resista quando ouvir a voz de Deus. Nós já estamos indo para a parte final dessa mensagem, mas como nós estamos em um jejum para ouvir a voz de Deus, eu quero que você possa entender como se posicionar, de maneira que você não vá mais resistir quando Deus falar com você. Hebreus 3,15, olha só o que diz: enquanto se diz, hoje, quando, irmãos? Hoje, se ouvirdes a sua voz, então Deus tem uma voz, e Ele fala conosco? Sim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantos têm pedido para Deus falar com você? Quantos têm pedido para Deus falar com você? Nós vamos já orar, nós vamos pedir. Agora olhe o que o escritor de Hebreus está dizendo. Quando você ouvir a voz de Deus, porque você pediu, não endureça o seu coração. Mas como assim, pastor? Eu vou ouvir a voz de Deus, é a coisa que eu mais quero na minha vida. É mesmo? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Porque às vezes a voz de Deus é maravilhosa, é tudo aquilo que você espera. Às vezes a voz de Deus é tudo aquilo que você quer. Às vezes a voz de Deus é tudo aquilo que você precisa, é aquela voz de consolo, é aquela voz que te acolhe, é aquela voz que expressa o amor de Deus por você, e você fica maravilhado, você fica impactado, você diz aleluia, até que enfim, eu ouvi a voz de Deus. O que Deus? Deus diz que me ama, Deus diz que eu sou maravilhoso, Deus diz que vai mudar a minha vida, você está feliz. Mas às vezes, a voz de Deus vai falar o que você não queria ouvir, e aí a gente não pode endurecer o nosso coração. Que existe um ditado que é verdadeiro: Deus nos dá o presente que nós precisamos, em uma embalagem que nós não gostamos, sabe? É aquilo que você precisa, mas quando você olha a embalagem, você duvida, né? Falou, acho que não é o que eu estava precisando. Então às vezes Deus usa uma embalagem que você não precisa. Às vezes a voz de Deus é através de alguém que você não gosta muito. Às vezes a voz de Deus é através de alguém que você não é muito simpatizante. Às vezes a voz de Deus é através de uma mensagem que você se sente confrontado com aquela mensagem, você diz, não era bem isso que eu queria ouvir, não era bem isso que eu estava esperando. Às vezes a voz de Deus, ela vai tocar em áreas da sua vida que você quer deixar guardadas, que você quer deixar encaixotadas, que você quer deixar escondidas, e às vezes a voz de Deus vai ali, e ela fala, e ela toca, e ela diz, olha, vamos tratar isso, e aí aparece o que, irmãos? As resistências. Isso não, isso eu não estou disposto a fazer, isso eu não estou disposto a dar, isso eu não estou disposto a responder para Deus. Então há um chamado para nós: não resista quando Deus falar com você, amém? Olha o que diz em Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós queremos que o Espírito fale
aquilo que é confortável e que esteja em acordo com a nossa vontade, mas nem sempre isso acontece. Escute, que eu preciso ler isso. Às vezes a voz de Deus será: perdoe quem te ofendeu, reconcilie-se com quem lhe magoou. Às vezes a voz de Deus é: levante-se para orar mais cedo, consagre o seu dízimo. Às vezes a voz de Deus é: vá ao culto, pregue para aquela pessoa, dê aquela oferta. Às vezes a voz de Deus é: levante um tempo de consagração, de oração e de jejum. Mas a nossa alma e o nosso corpo vão resistir. E nós teremos uma opção nesse momento. E essa opção está descrita aqui em 1 Samuel 15. Passe, por favor. São 2 slides depois. Isso, esse mesmo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Agora, olhe como esta palavra é forte. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedeça. Quando Deus falar com você, não resista. Deus está chamando você para um ministério, obedeça. Deus está chamando você para um propósito, obedeça. Deus está chamando você para começar algo, obedeça. Não espere mais, não procrastine mais, não deixe mais a sua alma no controle. Deus está chamando você para tratar um assunto com alguém, obedeça. Não resista mais, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. A nossa alma não gosta de obedecer, a nossa alma é rebelde, a nossa alma é insubmissa. Vá ler sobre a história de Saul. Saul era o homem para ter uma descendência maravilhosa, o primeiro rei de Israel, e Deus fez uma promessa para Saul, e Deus disse para Saul que a descendência dele governaria perpetuamente sobre a nação. Então, como dizem, Saul tinha o queijo e a faca nas mãos. Saul era inteligente, bonito, estratégico, guerreiro, qualidades que o seu sucessor Davi não tinha. Só que Saul tinha um problema. Saul tinha um coração insubmisso. Saul não obedecia. Não tinha quem dobrava Saul. Saul era rebelde. Saul se arrependia, mas voltava ao lugar de desobediência, voltava ao lugar de insubmissão. E Deus deu a ele 1, 2, 3 oportunidades. Sempre Deus falou com Saul através do profeta. Olha a voz de Deus. Sempre Deus falava, chamando ele para um arrependimento, chamando ele para uma mudança de vida, mas ele era uma pessoa em submissão. Ele dizia: eu não vou obedecer, eu não vou seguir o que Deus está dizendo. Até que Saul perdeu a posição que ele tinha em Deus, perdeu o reino, perdeu o seu filho, não foi o seu sucessor. E quem conhece a história de Saul sabe o fim trágico que ele teve, tudo porque ele resistiu à voz de Deus. Saul deixou que a sua alma tomasse conta da sua vida. Saul deixou que o seu orgulho, a sua vaidade o guiasse. E quando ele teve chances de se humilhar, ele disse não. Saul era alguém preocupado com a sua reputação. E escute uma coisa aqui, irmão, importante para mim e para você. A única pessoa que se preocupa com a sua reputação é você. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa reputação. Deus não tem nenhum compromisso com a nossa reputação diante das pessoas.
Nós nos preocupamos com o nosso nome, o que as pessoas pensam de nós, a nossa reputação, o que vão dizer, mas Deus não. E Saul era alguém preocupado demais, tanto que quando Samuel o repreendeu, ele não se arrependeu, ele só queria ficar bem na fita. Ele diz para Samuel, vai lá diante do povo e diz que está tudo bem. Sabe, ele queria manter aquela fachada, mas ele não ouviu a voz de Deus. Então é tempo, irmãos, de nós nos levantarmos, porque se nós queremos mergulhar mais fundo, nós não podemos mais resistir ao chamado de Deus. Há um chamado para todos nós mergulharmos, há um chamado para nós vivermos coisas maiores em Deus, há um chamado para você ver sua família aos pés de Jesus, há um chamado para você ser útil, para você fazer a obra de Deus, para você ganhar vidas para Cristo, há um chamado para você crescer, deixar as coisas de menino para trás, há um chamado para você influenciar um tempo, uma geração, uma nação, há um chamado para nós como igreja, para esta cidade e para as nações, mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Certa vez, eu quero terminar com isso, os discípulos foram para Jesus e questionaram Jesus, porque eles entendiam que eles estavam ouvindo a voz de Deus, e obedecendo, e não resistindo, e eles viam que muitas pessoas resistiam à voz de Deus. Jesus chamou pessoas que disseram, não, eu não posso, eu não vou, não tenho tempo. Jesus chamou gente para ser discípulo, que disse, não, eu tenho muita propriedade, eu não posso, eu não tenho tempo, ou meu pai faleceu, preciso ir lá sepultar, ou eu tenho lá um campinho, e eu preciso plantar umas coisas. É só você ler os evangelhos, você vai ver isso. Mas todos os discípulos deixaram tudo que os prendia, e foram seguir a Jesus. E um dia, eles foram para Jesus, especificamente Pedro, e Pedro fez uma pergunta para Jesus, que está lá em Marcos 10, eu não vou ler, mas está aí, para você ler depois. Pedro disse, Jesus, nós aqui, seu pessoal aqui, nós que somos discípulos, nós deixamos tudo, nós não resistimos a nada, nós deixamos tudo para te seguir, nós nos entregamos a você, Jesus. Nós deixamos redes, trabalho, durante um tempo família, nós abrimos mão de uma carreira, de um futuro. São os discípulos falando para Jesus. E Jesus, o que a gente vai ganhar com isso? Porque os discípulos eram como a gente, né? O que eu vou ganhar com isso? Aí Jesus respondeu, não há, no versículo 29, não há quem tenha deixado pai, irmãos, amigos, filhos, etc, etc, em favor de mim, que não receba hoje, no presente século, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Então escute, quando você entrega, você não perde, quando você entrega, você ganha. Se você colocar sua mão, se você colocar sua vida nas mãos de Deus, se você colocar sua vida no altar de Deus, você não vai perder. Momentaneamente pode parecer que sim, para o mundo pode parecer que sim, pode parecer que você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu juventude, perdeu carreira, perdeu isso, mas diante de Deus não, diante de Deus nós só ganhamos. Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fique de pé no seu lugar.